Gente, eu acabei de fazer um vídeo, soltei um vídeo, eu tô gravando de novo, por isso que eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior, tá? Então, bom, gente, hoje eu decidi fazer esse vídeo. Eu fiquei pensando realmente se eu deveria fazer esse vídeo, mas eu acho que eu devo fazer esse vídeo, tá? Porque eu acho que eu posso ajudar muitas pessoas, ou sei lá, assim, sei lá, eu acho que eu posso ajudar algumas pessoas aí que passaram pela mesma fase que eu passei durante um bom tempo, tá? Então vamos lá. Bem, pelo título aqui vocês já vão deduzir o que é, né? Eu ainda não sei como vai ficar o título, mas pelo título eu quero deixar uma coisa bem clara, assim. Então vamos lá. Bem, gente, muitas vezes nós passamos, né, por momentos na vida que realmente faz a gente pensar em coisas horríveis, né? Eu passei por momentos muito complicados na minha vida, desde há uns 2 anos atrás, quase. Desde que eu perdi a minha avó. E já vai fazer 2 anos que eu perdi a minha avó. E desde então, a minha vida, a vida da minha mãe, e de tudo, assim, no modo geral, começou a virar uma bola de neve, assim, sabe? Era só problema, problema atrás de problema. Todo mês nós tínhamos uma surpresa, mas não surpresa boa, surpresa ruim. E como é que é? Aqui em casa mora eu, minha mãe, meus irmãos e o Murilo. Então, assim, só tem nós, né? Eu e minha mãe somos, assim, o, o X ali da casa, né? Os atores principais. Porque se não tiver nada, se ninguém fizer nada, nada vai pra frente. E desde então, que eu perdi, desde que aconteceu isso com a minha avó, né? Minha mãe passou por inúmeros problemas, começou a aparecer muitos problemas até hoje. Minha mãe vive em hospital, em médico. E desde que isso aconteceu, gente, eu realmente foi ali que eu comecei a sentir os baques da vida, né? Foi antes também, antes quando eu engravidei do Murilo, quando eu tinha 16 anos. Mas antes de eu ter o Murilo, eu não tinha passado por tudo que eu passei, sabe? A gente começou a descobrir quem realmente era quem, qual eram os interesses das pessoas em estar próximo da gente. Nós passamos por momentos realmente complicados. Nós chegamos assim até quase passar fome, sabe? Foi um momento muito dolorido pra mim, muito dolorido mesmo. E pelo fato da minha mãe não estar tão 100% assim, né, pra administrar a casa e tal, sobrava tudo pra mim. Então, tipo assim, sobrava assim, cuidar de casa, tinha que cuidar da casa, cuidar do Murilo, cuidar dos meus irmãos, assim, tudo bem que eles são grandes, mas, tipo assim, tinha que dar apoio, assim, sabe, ajudar em questão de escola, roupa, essas coisas assim. Quem conhece alguém ou tem uma situação parecida vai entender do que eu tô falando. Só que mais do que isso, eu namoro, né? Eu sou praticamente casada com o pai do Murilo, com quem eu tô até hoje. E o meu relacionamento com ele também, eu acho que por eu não estar legal, o meu relacionamento com ele também a gente começou a entrar em atritos, surgiu muitos problemas, eu meio que perdi a cabeça durante um bom tempo, assim, comecei a fazer besteira, a falar besteira, mas vocês vão falar assim, mas não é motivo pra você fazer certas coisas. Só que assim, gente, quando você, assim, eu tinha 19 anos, 19 pra 20, assim. E quando isso tudo aconteceu, era muita coisa pra mim, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha que levantar minha mãe, porque minha mãe tava no fundo do poço. Eu tinha que levantar minha mãe. Tinha que manter meus irmãos em pé também, porque eles vendo a minha mãe, eles vendo ali a minha mãe naquela situação, eles também ficavam ruins, sabe, de ver. O pai deles não tava por perto. Tinha acabado de perder minha avó. Eles nunca tinham perdido ninguém da família assim. Foi a primeira perca deles, assim. Perda, né? Perda grande, assim. Então, e pra mim também, porque eu nunca tinha perdido ninguém na família, nunca tinha ido no velório, no enterro, eu nunca tinha ido. Então, já tava sendo muito difícil pra mim, porque eu tava no estado do meu relacionamento e não tava muito bom. Então, assim, era muita coisa pra mim suportar. E nesse mesmo tempo, o Murilo ia pra creche e ele começou a dar muito trabalho pra ficar na creche. E eu comecei a me sentir muito mal, sabe? Eu me sentia péssima, 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 péssima. Porque eu não tinha autocontrole em deixar, sabe? Falar, meu filho, não, filho, ó, você vai ficar na creche, mas vai tudo bem, vai dar tudo certo. Então foi assim, foi muitos problemas, gente. Foi uma fase que, meu Deus do céu, como eu passei por problema, sabe? Eu sentia tudo. Eu sentia tudo, 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 tudo. E aí, durante essa fase, eu me larguei muito. Larguei muito, 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 muito. Nessa questão de me cuidar, sabe? De ter essa vaidade. Eu sempre fui vaidosa. Mesmo sendo sempre gordinha, eu sempre fui muito vaidosa.
E nessa época eu tinha me largado muito. Muito mesmo, assim. Tanto que minhas maquiagens, gente, elas são todas guardadas na gaveta, assim, eu não tocava nelas. Eu fiquei durante muito tempo sem passar um lápis de olho. E então nessa época, de lá pra cá, aconteceu muitas coisas. E nessa época, acho que quando eu iniciei o canal no YouTube, ainda tava acontecendo bastante coisa. Por esses motivos que eu ficava um pouco desanimada de gravar. Por causa disso tudo, né? E fora os problemas que, né, quem tem um filho sempre tem alguma coisinha. Porque depois que você tem um filho, o relacionamento muda muito. Então sempre tem alguma, né, algum perrengue assim. Então, assim, era muita coisa pra me suportar, digamos que sozinha, porque minha mãe não tinha, assim, essa força, sabe? Pra se levantar, pra ter que fazer tudo. Então, pra mim era muito complicado mesmo. Muito complicado mesmo. Então, eu comecei realmente a achar. Falavam para mim. Eu não tinha vontade de sair com meu namorado, eu não tinha vontade de sair na rua, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de tomar banho. Chegou um dia, chegou num ponto. Eu não vou falar, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Mas chegou num ponto, gente, da minha vida ali, nessa época, que eu queria morrer, sabe? Eu pedia pra. Não pedia pra Deus. Mas eu perguntava por que tá acontecendo tudo aquilo. Por que eu tava passando por tudo aquilo ali, sabe? Por que eu tava tendo que sentir tudo aquilo. E, e nessa época eu lembro que eu não tinha paciência alguma com o Murilo, assim, sabe? E eu desejava muito. Eu desejei muito sumir, sabe? Eu queria estar bem longe. Porque eu sentia que era coisa demais pra mim. E nessa época falaram pra mim, Fernando, você tá ficando com depressão, né? Você tá depressiva. Você precisa sair, você precisa se arrumar, porque senão você vai entrar em depressão. E aí vai ser mais problema pra você, porque além de você estar depressiva, você vai ter que cuidar de tudo e tendo uma doença que realmente estraga por dentro. Só que assim, gente, eu sabia que não era depressão. E eu achava que era uma fase mesmo, assim, sabe? Porque eu nunca tinha vivido uma fase tão complicada na minha vida quanto foi essa. Nem quando eu engravidei cedo, eu não passei por uma fase tão complicada quando eu passei nessa. Só que eu via, gente, que assim, eu não quero chorar. Mas eu via que nessa época, como eu não tava bem, o Murilo sentia tudo, sabe? Tudo o que acontecia, ele demonstrava pra mim que ele tava sentindo o que eu tava sentindo, ele tava vendo. E mesmo que ele fosse pequeno, ele sabia o que estava acontecendo. E por esse motivo é que ele estava dando muito trabalho pra mim, sabe? Com birra, com teimosia, não querendo ficar na creche. Então, assim, ficou um bom tempo sem ir pra creche, porque eu ia, levava, ele não ficava. Então eu comecei a perceber que eu tava afetando muito meu filho, sabe? Mas eu sabia que eu não tava depressiva. Mas era uma coisa que eu sei que se eu não me cuidasse, eu entraria em depressão, eu cairia em depressão. E assim, gente, eu só vivia chorando. Eu só vivia chorando. Tudo que acontecia de ruim, eu achava que era minha culpa, sabe? Eu achava que se caísse o avião com a Dilma, eu achava que a culpa era minha. Tudo que acontecia, assim, eu achava que era minha culpa. Tanto que um dia eu fui deitar, eu olhei pra cima e perguntei, assim, sabe? Conversando com Deus, eu orei e eu falei assim: qual é o motivo de eu estar passando por tudo aquilo, sabe? Porque, mesmo estando um relacionamento não muito legal com meu namorado, ele sempre me deu muita força, até hoje ele me dá. Então, assim, tipo assim, se não fosse ele, eu realmente não sei o que eu teria, que seria de mim hoje, assim, sabe? Se eu não tivesse tido ele naquele momento, eu não sei onde eu estaria nesse momento. Mas, assim, quando eu vi que eu cheguei naquele momento de não querer mais estar aqui, sabe? Eu vi que eu realmente não tava legal. Eu vi que eu não tava bem, porque eu nunca tinha pensado daquela forma. E eu tinha que lutar, eu tinha que remar contra a maré. Entendeu? Uma maré forte, violenta, eu tinha que remar contra tudo aquilo ali. E eu achava. Eu achava que tudo aquilo que eu tava passando, eu já tava meio que em depressão, sabe? Porque não era normal. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre. E mesmo com tudo isso acontecendo, eu sempre tava sorrindo, sabe? Eu queria tentar mostrar pro Murilo que era normal. Mas todos os dias, quando eu deitava na cama, eu chorava. Eu chorava muito, 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 todos os dias. Era assim, muito difícil. Eu não me lembro de um dia que eu não chorei nessa fase aí. Eu chorei muito.
Então acho que dá pra vocês deduzirem, né? Eu me emociono muito quando eu falo nessa época, gente. Porque foi uma época bem complicada pra mim e pra minha mãe. Porque é, nós tínhamos que cuidar da casa e não tinha ninguém. Não tinha ninguém pra ajudar a gente. E. Perdoe. Não tinha ninguém pra cuidar da gente, ajudar a gente, né? Minha mãe tinha se separado, minha irmã não tava mais aqui. Então, assim, nós ficamos meio que abandonados, sabe? Assim, eu e minha mãe, nós ficamos meio que abandonados, assim, com aquele monte de criança pra cuidar. Então, assim, foi uma fase bem complicada. Eu me emociono muito. Mas, enfim, Ai, gente. E eu vi que aquilo lá realmente era uma fase. Eu acho que eu não cheguei a ter uma depressão. Tem dias que eu já fico um pouco deprimida. Porque querendo ou não, sempre tem algum problema. Mas aquilo realmente foi uma fase, né? Aquela fase em que eu, sendo mulher, eu não queria tomar banho. Eu tomava, mas eu não tinha vontade de tomar banho, sabe? Eu não tinha vontade de sair da cama. Sabe aqueles dias que você pensa, nossa, eu tenho que sair da cama. Mas eu tenho que sair pelo meu filho. Não era por mim que eu saía, não era por mim que eu tava vivendo naquela época. Era pelo Murilo. Mas assim, não era depressão, gente. Era uma fase. Por isso que eu quero falar pra vocês que às vezes acontece coisas na nossa vida, como essa aconteceu na minha, que parece que todos viram as costas pra vocês. Parece que depois, eu acho que isso acontece principalmente depois que você tem filhos. Eu não tinha amigos, sabe? Porque acho que no momento que eu mais precisei, não apareceu um pra me dar a mão. Então, hoje eu falo que eu não tinha amigos, eu não tenho amigos, eu tenho colegas, eu tenho colegas, companheiros, digamos assim, mas eu não tenho amigos, eu não tenho amigas. Porque na hora que eu precisei, não apareceu uma. De 30 que eu tinha, não tinha muito, mas de 30 que eu tinha, não aparecia uma, tá? Então, assim, eu tava nesse negócio, tipo assim, ter que puxar todo mundo, o barco inteiro, enquanto eu não tinha muita força pra puxar. Mas foi uma fase, porque eu sabia que ia passar, entendeu? Eu tinha fé, mesmo estando naquela assim, mesma coisa que você tá no meio do tiroteio e você tem fé de que você vai sair vivo, entendeu? Você pode levar tiro, você pode ser baleado, mas você sabe que você vai sair vivo e que você vai sobreviver no meio daquela guerra ali. Então foi por esses motivos também que eu fiquei bem sumidinha durante um bom tempo, né? E que me desanimava muito. Eu acho que eu precisava conversar com vocês pra vocês me entenderem um pouco. Então, assim, eu não fiquei depressiva, eu não fiquei. Eu não fiquei com depressão, foi uma fase. E a gente, uma coisa que eu falo pra vocês, que hoje em dia eu tenho certeza, eu acho que todo ser humano vai passar por uma fase completamente difícil. Embora você ache que não, eu não vou, vai. Todo mundo passa por uma fase bem complicada. Pode ser não tão complicada como a minha foi, mas pode ser um complicado que pra você seja muito complicado. Porque às vezes o complicado pra mim não é complicado pra você. Às vezes o complicado pra você não é complicado pra mim, entendeu? Então às vezes você pode passar por alguma fase muito complicada. Tem pessoas que entram em depressão após o final de um relacionamento. Tem pessoas que entram em depressão após uma perda. Tem pessoas que entram em depressão por sair do trabalho. Tem pessoas que entram em depressão por perder filho. Então, assim, tem vários tipos tem vários fatos que podem atrair, assim, né? Uma fase complicada. Mas, assim, eu não estava com depressão, né? Embora eu estivesse muito deprimida mesmo, desejando sumir pro resto da minha vida, não era depressão. Então é uma coisa que eu falo pra vocês, acho que você sempre vai passar por essa fase de complicada, assim, né? Então é uma fase, eu acho que não é uma depressão, até porque eu acho que depressão você tem o resto da sua vida, né? Uma coisa que você vai ter sempre ali, uma recaída. Então eu acho que eu não estava depressiva, eu acho que era realmente uma fase muito complicada, que eu acho que todos nós vamos ter. E hoje eu vejo que tudo isso que aconteceu foi pra mostrar pra mim quem era quem eu deveria contar, com quem eu não deveria contar, se eu deveria realmente abraçar todo mundo como eu fazia, sabe? Porque eu tinha muito essa mania de ser muito boazinha com todos, sabe? De acreditar muito. Tinha muita confiança em todos. E aquelas pessoas que eu mais confiava foram as que me deixaram, né? Então, não foi
uma depressão. Foi uma fase ruim. E eu acho que todos vamos ter fases ruins. Eu acho que quando você sente, quando você não tá bem, quando você sabe que você não tá bem, que tá tudo conspirando assim contra você, mas você tem fé. Então, eu acho que o importante é você ter fé, independente da situação que você estiver. Tudo acontece por um porquê. Eu sempre tive esse pensamento comigo. Tudo tem um porquê. Nada acontece por acaso. Absolutamente nada. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. Tudo tem um porquê, né? Tudo está nos planos de Deus, né? Se Deus fala sim, é sim. Mesmo no momento sendo não pra você. Às vezes o que não está nos seus planos, em hipótese alguma, está nos planos de Deus. E é isso que importa, né? Então, eu acho que quando você tá nesse momento, você tem que realmente entregar, colocar nas mãos de Deus e falar que seja o que o Senhor quiser, né? Então, gente, se você estiver passando por essa fase, acredite em mim. Se você tiver fé, acredite em mim. Vai passar. Vai passar, tá bom? Vai passar. E mesmo tendo passado por tudo que eu passei nessa época, e hoje ainda sendo muito dolorido pra mim, eu acho que se um dia eu passar novamente, eu vou estar da mesma forma. Né? Claro que dói, machuca, né? Pode deixar feridas abertas pra sempre, mas passa, tá bom? Creia no que eu tô te falando, por experiência própria. Não é depressão, é uma fase. Assim como tem fases ótimas, tem fases ruins, né? É como eu falo, dias de luta e dias de glória, né? Sempre você vai ter um dia de glória, né? Então, é isso, gente. Tenha fé, creia e não é depressão, você não tá ficando louco. Deus está testando as suas forças, né? Eu tinha sempre esse ponto de vista. Deus está testando você pra, sabe, pode ser para uma guerra maior ainda, né? Uma batalha, mas passa, tá bom? Então, eu não tava depressiva, embora muitas pessoas falaram que eu não estava depressiva. Foi uma fase complicada e o que prevaleceu durante todo esse tempo foi a fé. Por isso que hoje em dia eu falo muito em fé, né? Foi uma época que minha fé tava muito abalada, mas eu sabia que ela tava lá. Mesmo ela estando abalada, ela tava comigo todo o tempo. Então é isso, gente. Me desculpe meu chororô. Mas é que eu choro, eu sou muito sensível. Eu tô muito chorona. Eu sempre fui chorona. Mas quando toca nesses assuntos assim, eu choro muito fácil. E é isso, me perdoem mesmo de coração. Essa gritaria que o Murilo tá aqui. E eu já gravei um vídeo que tá aqui embaixo no canal, o vídeo anterior. E já gravei esse. Porque ele tá quieto, vocês viram que ele não veio aqui. No final do outro vídeo ele apareceu, mas até agora ele não veio aqui. Então é isso. Se você chegou até mim por esse vídeo, se inscreva no canal. Né? Fica ligado no vídeo, que eu vou falar várias coisas pelas quais eu passei na minha vida. Que eu acho que muitas pessoas já devem ter passado. E às vezes a gente vendo uma história parecida com a nossa, é bem legal, né? Pra você ver que você não tá sozinho ou nunca esteve sozinho. Ou você não é o único. Tá bom, gente? Um beijo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.